a ameaça russa do território. O nosso entrevistado é o ex-embaixador em Washington, Rubens Barbosa, que comanda o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado aí pelo interesse de vocês. Muito obrigado. Embaixador, inclusive a França fala em usar a bazuca comercial contra os Estados Unidos. De que maneira a Europa tem condições de reagir a esse possível avanço do governo americano sobre a Groenlândia? Olha, a França sugeriu que fosse aplicado um grupo importante de tarifas sobre produtos americanos, a ideia de aplicar 93 bilhões de dólares contra produtos americanos exportados para a Europa. Mas eu acho que isso vai acabar sendo contornado, porque o prejuízo tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos vai ser muito grande. Acho que alguma solução de compromisso vai acabar sendo encontrado, porque há outros fatores em discussão nos Estados Unidos sobre as tarifas, né? Essa questão do do Supremo Tribunal de Justiça americano, sobre a validade, a legitimidade da base jurídica dessas tarifas, enfim, eu acho que essa situação com a Groenlândia e com a Dinamarca, mais na frente, de alguma maneira, vai ser equacionada para evitar essa escalada. Embaixador, vou chamar as nossas comentaristas. A Denise Campos de Toledo faz a próxima pergunta. Denise. Agora, embaixador, boa noite, antes de mais nada. Agora, a gente sabe que Trump, ele não tem bom senso em determinadas discussões. Ele vai com voluntarismo, defendendo a posição dele, interesses geopolíticos. Nesse caso, com relação à Europa, tem essa disputa tarifária. Lá atrás, com relação à China, eles entraram naquela guerra aumentando tarifa, um cobrando do outro, e no fim acabaram recuando. Só que não havia esse interesse geopolítico direto, como é no caso da Groenlândia agora. A China já tem criticado os Estados Unidos, falou que Trump não pode usar a China como desculpa para tudo. Agora ele utiliza também a Rússia para justificar os interesses dele na Groenlândia. Como é que se pode conciliar esses dois interesses? Se ele tiver essa determinação mesmo de passar a Groenlândia para os Estados Unidos, de comprar a Groenlândia, como ele disse? Olha, há muitas considerações aí em torno de uma decisão desse tipo. Quer dizer, a questão da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso colocaria em risco a própria sobrevivência da OTAN. Por isso que eu digo que, de alguma maneira, vai se chegar a um entendimento, porque isso é muito sério, né? A Europa é o principal parceiro o principal parceiro dos Estados Unidos, e agora está sendo penalizada, está sendo criticada, né? Houve uma inversão aí em relação às alianças com a Rússia, com a Europa. Mas eu acho que essa ameaça americana tem que ver, sim, com a questão geopolítica, mas também tem que ver também com as riquezas minerais que existem nessa ilha, é a maior ilha do mundo, que tem muitos recursos minerais. Então, nessa quadra, né, de transformações do mundo, essa atitude do governo americano não é apenas geopolítica, porque dentro do acordo com a Dinamarca de 1950 e poucos, há meios dos Estados Unidos aumentarem a participação militar, a participação bélica, a participação estratégica na ilha, sem ter que comprar a ilha, sem ter que tomar posse da ilha de maneira mais forte, entendeu? Então, por isso eu acho ainda, como há essa ameaça recíproca, né, de tarifas muito altas que prejudicarão o comércio global pelas cadeias produtivas e tudo, eu acho que vai se chegar a algum tipo de entendimento. Kramer, para fazer a próxima pergunta. Dora. Boa noite, embaixador. Eu quero trazer a história, a conversa um pouco aqui para o Brasil. Queria saber a sua leitura sobre essa proposta do Trump de criação desse Conselho de Paz e o convite feito a vários mandatários, mas ao presidente Lula, o Itamaraty.
examina a conveniência de aceitar ou não esse convite. E o senhor acha o quê? Que deveríamos aceitar ou não? Olha, eu examinei o decreto, não é, do Trump criando esse Conselho da Paz. Você sabe que a origem disso é uma resolução da ONU, do ano passado, quando a ONU aprovou por unanimidade, inclusive com o apoio americano, mas sem o veto da Índia e da China, da Rússia e da China, uma série de medidas relacionadas com a faixa de Gaza, a suspensão das hostilidades e quais seriam as medidas necessárias para a reconstrução de Gaza. Então, essa proposta estaria ligada à questão da faixa de Gaza. Mas se você ler a proposta, você vai ver que não há nenhuma referência à faixa de Gaza. Ele está propondo esse Conselho da Paz para rivalizar com a ONU, porque ela pode cuidar de qualquer assunto, não é só o assunto da faixa de Gaza. E você tem na regulamentação uma posição que dificilmente os presidentes dos países vão aceitar, porque o presidente desse conselho é o Trump, ele que determina quem que vai participar, ele que determina a agenda, ele determina o fim, ele é tudo, não é? É uma questão dele controlar o mundo inteiro. Vocês viram que a França já rejeitou a proposta. Eu acho que se a proposta não for canalizada para a questão de Gaza, se ficar genérica dessa maneira como está hoje, na proposta do Trump, eu acho que dificilmente os presidentes vão aceitar, porque nenhum deles vai querer ficar subordinado, essa que é a realidade, subordinado ao Trump. Eu acho que aqui no Brasil, se não houver um limite, uma determinação muito específica que esse conselho se refere à questão de Gaza, eu acho que não interessa ao Brasil participar desse conselho. O governo brasileiro está examinando isso, porque tem inclusive um custo, não é? Se você quiser ser membro pleno e ter um mandato permanente, você tem que pagar US$ 1 bilhão, que vai ser administrado pelo governo americano. Então, é uma situação muito atípica, exótica, essa proposta. Eu acho que dificilmente a maioria dos países convidados vai aceitar ser subordinado ao Trump. Embaixador, num primeiro momento, a impressão que se tem é que seria, entre aspas, uma regalia para o Brasil, né? Uma demonstração de boa relação, o fato de convidar o Brasil, mas o senhor citou essa questão do custo, e Trump tem buscado esvaziar todos os organismos internacionais. O Brasil defende uma mudança no Conselho de Segurança exatamente pelos embates que ocorrem entre as grandes potências, que impedem que haja ações mais efetivas nas várias regiões. Agora, a partir desse ponto, eu queria saber como é que o senhor vê a relação efetiva entre Brasil e Estados Unidos. Porque Trump, recentemente, também ameaçou de taxação de 25% países que têm relação comercial com o Irã. O Brasil tem relação comercial com o Irã. Então, tem uma situação meio mal resolvida que Trump pode mudar de ideia de uma hora para outra, não é? Olha, o presidente Lula está fazendo o possível, né, para levar essa relação com os Estados Unidos sem aumentar o tom, né, dos seus pronunciamentos, sem provocar uma reação americana. No domingo, ontem, né, o presidente Lula escreveu um artigo muito duro no New York Times, criticando muito fortemente o próprio presidente Trump. Agora vem essa proposta do Conselho da Paz. E se você lembrar, desde há quase 2 meses, que o ministro Mauro Vieira, depois de sair de do último encontro dele com o Marco Rubio, disse que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ia ser marcada uma data para conversas entre o Brasil e os Estados Unidos para resolver a questão das tarifas. Você sabe
que ainda estão pendentes de negociação 22% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não marcaram essa reunião. Então, nós estamos aí numa situação em que os Estados Unidos estão deixando o Brasil meio aí ao relento, sem encarar os problemas que realmente interessam ao Brasil. Essa questão do Irã, e houve também ameaça em relação à Rússia. Isso até agora não se concretizou. O convite que o Trump fez para o Brasil, para esse Conselho da Paz, tem essas peculiaridades todas que eu mencionei. Então, eu acho que a gente está levando até aqui, de maneira correta, a relação dos Estados Unidos, mas não está certa ainda uma mudança, na minha visão, uma mudança da posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Porque, como você sabe, a política americana em relação aqui à América Latina é de zona de influência, de preferência para os países de governo de direita e criar dificuldades para os governos de esquerda. E o governo brasileiro é um governo de esquerda. Por isso que eu digo que ainda não está muito clara a posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Embaixador, para a gente fechar, Dora Kramer. Embaixador, semana passada o senhor escreveu um artigo no Estadão falando sobre eleições. Chamava-se Procura-se um Candidato, e o senhor falava das propostas que, como há 20 anos que essa condução vem tendo como prioridade a visão ideológica, e que não deveria ser assim. Então, eu quero aproveitar essa sua visão sobre a campanha eleitoral e o cenário da campanha eleitoral para lhe perguntar o seguinte, o que é também uma dúvida corrente aí no cenário político. O senhor acha que a questão internacional ou as questões internacionais este ano vão influir na campanha eleitoral brasileira? Olha, apesar do governo achar que há um risco mínimo disso acontecer, eu acho que a chance de uma interferência do governo americano nas eleições brasileiras não pode ser descartado. Eu ficaria surpreso se não houvesse. Eles fizeram isso na Argentina, fizeram isso em Honduras, vão fazer isso na Colômbia, fizeram isso no Chile. Então, eu não vejo por que não fazer aqui no Brasil. Eu não sei como isso pode ser feito, através da mídia social, não sei, através de promessas, né, para o governo, de um governo mais afim dos americanos. Eu não sei como pode ser desenvolvido isso, mas eu acho que vai haver sim. Eu acho que há uma probabilidade grande de temas externos serem discutidos pela primeira vez na campanha eleitoral. E esse artigo que eu fiz justamente chama atenção para que os candidatos, todos os candidatos, apresentem uma proposta para o seu governo. A proposta não resolve a eleição, não é? As eleições aqui no Brasil são discutidas sobre temas muito concretos de interesse direto da população. É a renda, é a segurança, é a corrupção, é o crescimento, mas cada candidato precisa apresentar um programa, porque nós estamos vendo tudo o que a gente discutiu aqui, essas transformações que estão ocorrendo no mundo, estão afetando todos os países, e o Brasil, nas últimas décadas, não tem um programa de governo, não tem uma estratégia, não tem uma visão de médio e longo prazo, e eu acho que isso seria importante. Eu chamei a atenção nesse artigo para isso. A gente tem que procurar um candidato que se comprometa com um programa de governo que vai ser discutido na campanha, apesar de isso não decidir a eleição, mas a eleição vai ser decidida, como das vezes anteriores, por temas muito específicos de interesse direto do eleitorado. Embaixador Rubens Barbosa, que comanda o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, como sempre, muito obrigado por atender com muita gentileza a Jovem Pan. Uma boa semana ao senhor e volte sempre.